Resumo do mercado cripto nessa quarta-feira. BTC 101 mil altcoins caíram bastante, meio de ganância em 20, chegamos em meio extremo. E o que está acontecendo no mundo cripto? Gráfico do Bitcoin, no gráfico diário nós havíamos caído na segunda-feira, ontem caímos mais ainda, ganhamos os caras 99. Falei para vocês que entre os 100 e os 99 o preço poderia vir buscar e depois segurar a base de preço. Agora, se segurar essa base de preço e não perder essa região, a maior probabilidade é o preço esticar, começar a subir. Para nós ter uma reversão de tendência, o que tem que acontecer? O preço tem que vir pelo menos até 106 nessa região, no gráfico diário, não necessariamente no dia de hoje, mas decorrer dessa semana ele tem que vir nessa região para abrir a possibilidade de ele voltar a fazer um fundo ascendente, para daí ele dar continuidade de alta. Se ele não subir muito, como aqui ele não subiu muito, subiu só uns 30% desse topo aqui, a maior probabilidade, se ele subir aqui está uns 104 mil, é ele voltar aqui nessa região e perder essa região aqui dos 99 mil, podendo talvez ir buscar os 95 mil, 94 mil, que é o próximo suporte. Se segurar nessa base de preço, conseguir montar uma estrutura de alta, aí nós podemos ter encontrado o fundo do movimento. Nós vamos aguardar que os próximos dias estão aí e muita movimentação pode levar o preço mais para baixo. Gráfico do Ethereum, gráfico de 3 dias, busca bem certinho a média móvel de 200 períodos, bateu aqui em cima em 3,50 e voltou a subir, tá? Agora vamos ver aí onde que vai formar a base de preço, mesmo movimento BTC, tá? Veio uma queda forte, se segurar nessa base de preço aqui, conseguir fazer um fundo ascendente no gráfico diário, ele tem a possibilidade de voltar a subir. Se não conseguir subir pelo menos para 3.500 aqui, nessa região aqui, maior probabilidade é ele formar um topo descendente, como esses topos estão sendo formados, tudo topo descendente para baixo, e voltar aqui na região dos 2.800 se o BTC vier na casa dos 95. Gráfico de Nasdaq, no gráfico diário, fechamos o gap ontem, falei para vocês que nós iríamos fechar o gap essa semana e fechamos exatamente ontem. Super queda. O interessante é que ontem com a queda de Nasdaq o BTC também caiu, mas com a subida de Nasdaq na semana passada, o BTC não subiu, tá? Então ele só acompanha a queda porque ele está somente acompanhando a parte ruim da Nasdaq, tá? Hoje batemos bem certo em cima do topo anterior, que era uma resistência e agora virou um suporte. Vamos ver se vamos segurar o preço, se vamos vir buscar regiões mais baixas para fazer o pullback ou o fundo ascendente do gráfico de Nasdaq. Gráfico do ouro, no gráfico de 3 dias encontramos o topo, aquela sexta-feira fatídica lá que as pessoas saíram comprando ouro enlouquecido porque o ouro ia para a lua. Nós encontramos o topo do mercado como sempre, na euforia, e uma coincidência aqui que eu mostro para vocês. Quando nós encontramos o topo do mercado, realmente o topo do mercado, não volta o preço lá fazer topo duplo. O preço não fica muitos dias lá. Ele simplesmente chega lá, encontra o topo, desabe e depois não dá mais oportunidade para ninguém mais sair. Ó. Vocês veem onde é que está o topo e o preço não voltou mais nem um pouco. Ele não voltou nem um pouquinho, nem para dar uma respirada. Foi chabal para baixo, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, se lascou. Dominância do BTC caindo, ontem ela deu uma subida, depois voltou a cair, hoje está aqui caindo um pouquinho menos 0 a 0. E aqui veio o X da questão, ontem nós tivemos uma desvalorização no BTC que saiu dos 106 mil e veio para 99 mil e as altcoins em geral, tirando o Ethereum, caíram pouca coisa, caíram 5, 6, 7%, a mesma coisa que o BTC, ou algumas até um pouquinho menos. Por que isso? Porque a dominância do BTC onde estava caindo, mas o Ethereum, por outro lado, caiu 12 a 13%. Por que o Ethereum caiu tudo isso enquanto que as outras altcoins não caíram tudo isso? Eu vou mostrar para vocês. Porque o gráfico do Ethereum para BTC, no gráfico semanal, está em correção, está caindo, está corrigindo. Está com uma estrutura de alta, subiu bastante, por isso que o Ethereum estava mais forte que o BTC, mas ontem o preço do Ethereum para BTC começou a cair, enquanto que o total 3 para BTC estava segurando. Então todas as altcoins contra o BTC estavam segurando o preço, menos o Ethereum, porque o Ethereum estava caindo contra o BTC. Então apesar da dominância estar caindo, nem todas as moedas também caem, como o exemplo do Ethereum. Ontem o Ethereum estava se beneficiando do ponto negativo, que era da queda, até por isso que caiu 12%, o dobro que o BTC, enquanto que as outras altcoins seguraram a queda de ontem. Então vocês têm que estar sempre atentos a isso, ó. Ethereum barra BTC, a cripto que vocês têm, Solana, Sui ou qualquer uma barra BTC, para vocês verem a tendência dela contra o Bitcoin, e o total 3, que é o total contra Bitcoin, tá? Então esses pontos vocês têm que estar observando para vocês entenderem qual moeda vai desvalorizar mais ou qual moeda vai desvalorizar menos quando temos uma queda ou quando nós temos uma subida. E hoje à noite, às 8 horas, eu vou fazer uma live aqui no TikTok, tá?
Então aqui no TikTok fazer essa live hoje para vocês aí falar sobre essa dinâmica e sobre como vocês analisam as moedas que tem mais queda e as que vão ter mais alta baseada contra o BTC, tá? Então existem algumas análises aí que você consegue ver moedas que tem mais queda quando tem queda e moedas que terão mais alta quando o preço subir, porque algumas se beneficiam mais da queda e outras se beneficiam menos, e isso também vale para a subida. Traduzindo, algumas moedas vão subir mais quando o BTC subir e outras moedas vão cair menos quando o BTC cair. Se você quer saber quais são essas moedas, cola na live às 8 horas hoje, que nós vamos falar sobre isso e sobre também a dinâmica do mês de novembro, o que está acontecendo, que nós estamos no dia 5 de novembro e o preço não subiu. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Se está com dificuldade, clique no link da bio e venha lá para o nosso grupo, para a nossa comunidade gratuita.